nós já temos imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal e agora a expectativa para o início da sessão plenária desta quarta-feira, que vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos, vamos sentar por gentileza. Eu peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Ata da sexta sessão extraordinária, realizada em 12 de março de 2015. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o ministro Celso de Mello. Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, e Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Ela Vieco Volkmer de Castilho. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior, foram julgados diversos feitos, entre eles ação civil originária e ações diretas de inconstitucionalidade. Consulto os eminentes pares, para saber se há alguma alteração a fazer na ata. Em não havendo, considero aprovada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é com sustentação. Quem vai fazer isso tudo? Esse aqui. Não. Pois não. Eu queria cumprimentar os nobres advogados aqui presentes, especialmente o ministro de hoje e de sempre, ministro Sepúlveda Pertence, que está em plenário, e comunicar que estamos aguardando para fazer as sustentações orais no momento oportuno em que o plenário estiver mais completo e os relatores das ações a serem julgadas estiverem presentes. Então, peço a vossas excelências que tenham um pouco de paciência, mas serão julgados ainda hoje, se for possível. Mas é a intenção do presidente que seja possível. Eu chamo a julgamento o mandado de segurança 27.931, que procede do Distrito Federal. O relator é o ministro Celso de Mello, e trata-se de um pedido de vista. O ministro Celso não está, então temos que cancelar o pregão. Pois não. Vossas Excelências verificaram que hoje, na sessão de hoje, na sessão de amanhã, nós estamos concentrando os nossos julgamentos dos votos vista já liberados. Nós pretendemos fazer um esforço para liberarmos o maior número possível de votos vista, em atendimento ao novo direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 78 da Constituição, que é a duração razoável do processo. Eu sei que muitos colegas herdaram pedidos de vista, dezenas e dezenas de colegas que, infelizmente, não puderam apresentá-los antes da aposentadoria, mas peço a todos que façam um esforço para que possamos prestar a jurisdição que nos cabe, de forma célere. A minha secretária comunica que este processo deve ser apregoado em conjunto com a reclamação 5.826, aliás, o primeiro deles é a reclamação 8.853, procede de Goiás, a relatora é a ministra Carmen Lúcia. A outra é a reclamação 5.826, procede do Paraná, a relatora é a ministra Carmen Lúcia. No primeiro, o reclamante é Dorivaldo José Coimbra, e no segundo é Bruno Schroeder. O reclamado, no primeiro, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e no segundo é o relator do HC número tal do TJ do Estado do Paraná. A resenha é a seguinte: julgaram procedente a reclamação, no primeiro caso, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Aires Brito, em parte. Julgaram improcedente o ministro Ricardo Lewandowski e a ministra Ellen Grace. Faltam votar o ministro Dias Toffoli, Roberto Barroso, Teori Zavascki, Roberto Barroso não vota, porque é sucessor de Aires Brito. Ministro Teori Zavascki, ministra Rosa Weber não vota, porque é sucessor da ministra Ellen Grace, no primeiro caso. Ministro Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello. No segundo caso, nós temos a seguinte resenha:
julgaram procedente a reclamação da ministra Carmen Lúcia, ministro Aires Brito, eu com a ministra Ellen Grace, julgamos improcedente a reclamação. Faltam votar o ministro Dias Toffoli, que devolve o pedido de vista, nesse segundo caso. No primeiro caso também o ministro Toffoli devolve o pedido de vista, e já deve tê-lo feito há muito tempo, como é característica de sua excelência. E aqui nós temos o ministro Roberto Barroso, que não vota, o ministro Euriza Vaz, que vota, a ministra Rosa Weber não vota, que é sucessora da ministra Ellen Grace, o ministro Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello votam. Então, portanto, o ministro Toffoli, Dias Toffoli, Vossa Excelência está com a palavra para apresentar seu voto em querendo conjuntamente nos dois casos, porque a matéria correlata. Praticamente o mesmo conteúdo, então faço a leitura do 5826 e o resultado e os fundamentos são os mesmos para o 8853, senhor presidente. Eu faço uma pequena rememoração do caso. Cuida-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada por Bruno Schrader, em face do seu atual recolhimento em cárcere, que, segundo afirma, não reveste natureza de sala de Estado Maior, direito que lhe teria sido assegurado pelo artigo 7º, inciso 5, da Lei 8.906, de 94. O reclamante foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 214, combinado com 71, 224-A, 213, combinado com 71, 224-A do Código Penal e 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, combinado com 71 do Código Penal. Preso preventivamente, o réu foi recolhido na delegacia local. Impetrou-se, assim, o HC 360.550, em que se concedeu medida liminar para efeito de determinar que ele, o paciente, por ser advogado, seja recolhido em sala de Estado Maior e, na sua falta, em prisão domiciliar. Em cumprimento a essa liminar, o reclamante foi transferido para a sede do Batalhão da Polícia de Guarda da Polícia Militar em Curitiba, o qual, segundo afirmou a juíza da Vara Criminal de Palmeira, Paraná, possui instalações condignas, atendendo plenamente aos direitos assegurados no artigo 7º, 5 do Estatuto da OAB. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, apreciando o mérito da causa, houve por bem conceder parcialmente a ordem para confirmar a liminar, a fim de que o réu permanecesse recolhido na sede do Batalhão da Polícia da Guarda da Polícia Militar, local que entendeu revestir de natureza de sala de Estado Maior. O impetrado em benefício do reclamante, depois foi impetrado em benefício, foi impetrado depois o HC 399.784, no qual se requeria a concessão de prisão domiciliar ao fundamento de que a sede de dito batalhão não atenderia às exigências do Estatuto. O Tribunal de Justiça do Estado denegou a ordem, asseverando que a prerrogativa do advogado, no que diz respeito à prisão especial, é em tudo equiparada das demais pessoas relacionadas ao 295 caput do CPP. Assim, nos termos do parágrafo 1º do dispositivo, seria suficiente para afastar qualquer construção ilegal que, na ausência de estabelecimento específico, fosse um então paciente recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento prisional. O comandante do batalhão da Polícia Militar oficiou ao juiz de direito corregedor dos presídios de Curitiba solicitando a transferência do réu para o Centro de Detenção e Ressocialização da comarca de Piraquara, Paraná, tendo em vista as precárias condições estruturais desse batalhão. Na folha do próprio ofício, o seu destinatário deferiu a solicitação despachando assim, entre aspas, remova-se para o CDR em regime de prisão especial. Pois bem, o reclamante foi transferido para o Presídio de Segurança Máxima de Piraquara, Paraná. Em 21 de novembro de 2007, foi protocolado o HC 456.303 com pedido de liminar, ainda pendente de julgamento, no qual se requereu a concessão de prisão domiciliar ao reclamante. As folhas 62 a 65 do apenso, o reclamante junta a cópia do relatório de vistoria realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, o qual conclui que ele encontra-se preso em cela comum de prisão de segurança máxima, não sendo respeitado o artigo 7º, 5 da Lei 8.906. As folhas 68 colaciona ofício assinado pelo assistente do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, informando que naquela unidade da Federação não existem instalações próprias e com as características de sala de Estado Maior.
Em sessão deste plenário, a eminente relatora, ministra Carmen Lúcia, constatando situação de flagrante ilegalidade, votou pelo acolhimento da reclamação. Naquela oportunidade, pedi vista dos autos e trago agora o voto, senhor presidente, embora já liberado há bastante tempo. O meu pedido de vista deu fundamentalmente para uma melhor análise sobre a possibilidade de, em sede de reclamação, enveredarmos pelo exame de situação de fato, para verificação se as instalações onde o reclamante se encontra custodiado preencheriam ou não requisitos aptos a qualificá-la como sala de Estado Maior. A esse respeito, tomei iniciativa e oficiei, através da assessoria, um levantamento junto ao Ministério da Defesa, enviando um questionamento a respeito de como se define sala de Estado Maior. A resposta do Ministério da Defesa foi a seguinte, as perguntas solicitadas. Primeira, conceito de sala de Estado Maior. Qual foi a resposta? Não existe em nossos regimentos, resposta do Ministério da Defesa, não existe em nossos regimentos uma definição exata do que seja sala de Estado Maior. Contudo, aglutinando os costumes da lide castrense e alicerçado na definição de Estado Maior, ou seja, Estado Maior órgão composto de pessoal militar qualificado, que tem por finalidade assessorar o comando no exercício do comando. Glossário das Forças Armadas, MD 35-G-01, quarta edição, 2007. Pode-se dizer, continua a resposta, que sala de Estado Maior é um compartimento de qualquer unidade militar que possa ser utilizado pelo Estado Maior para exercer suas funções. Fecho a resposta. Segundo o questionamento que foi encaminhado pelo meu gabinete, quantas salas de Estado Maior existem atualmente no Brasil? Resposta. Considerando o item anterior, seria necessária uma pesquisa minuciosa a fim de determinar a quantidade exata de, entre subaspas, sala de Estado Maior, tendo em vista que cada comando de unidade superior possui seus respectivos Estados Maiores. Terceiro questionamento. Existem advogados segregados provisoriamente nos quartéis da Marinha, Exército ou Aeronáutico? A resposta foi a seguinte, haja vista a complexidade que envolve o levantamento de dados e o exíguo tempo requerido para a resposta, a priori, não existem advogados segregados provisoriamente nos comandos da Marinha, Exército e Aeronáutico, de acordo com informações originárias das forças. Quarto questionamento que encaminhei. Como militares tratam a questão, ofícios pelos quais se solicitam locais, como que os órgãos militares recebem esses ofícios e dão tratamento a esses ofícios, requerendo locais para os advogados serem custodiados. Pois bem, a resposta foi o seguinte, no que tange a essa questão, informo que nas instalações militares não existem compartimentos que ofereçam ambientes adequados para o recebimento de pessoas com as qualificações citadas. Quando ocorre a prisão de oficial, o usual é a separação de uma sala, onde são colocados os meios mínimos para que o militar permaneça durante o cumprimento da sanção disciplinar. Ou seja, com base nessas respostas, o que nós temos? Sala militar é qualquer sala que o comando se reúne e toma as decisões. Pois bem, então, digo eu agora, como se vê, na linha do que já pronunciou a eminente ministra Ellen Grace, penso que deva, de fato, haver uma compatibilização entre a norma e a finalidade por ela almejada, para que se possa dar à literalidade da lei o espectro e a amplitude que permitam a correta aplicação. Embora a sala de Estado Maior, em seu sentido estrito, apenas exista dentro das instalações militares, é inegável que sua destinação única e a existência de apenas uma dessas salas em cada unidade de comando ou superior inviabiliza a sua utilização para encarceramento de integrante da nobre classe dos advogados, sob pena de inviabilizar o próprio funcionamento regular, porque a sala de Estado Maior é onde o Estado Maior está reunido. Você tem que colocar naquele lugar que eles estão reunidos, tem que tirar o comando e vai para outro.
sala. O próprio poderia inviabilizar o próprio funcionamento regular das Forças Armadas. O próprio oficial, se eventualmente restringindo sua liberdade de ir e vir nas respostas obtidas, quando necessário, permanece confinado em ambientes dotados de meios mínimos, uma sala dotada de meios mínimos ao cumprimento da sanção. Pois bem, assim, penso eu, em conformidade com o que igualmente foi colocado pelo ilustre Procurador-Geral da República, que, tal como se dá em relação aos magistrados e membros do Ministério Público, na hipótese de prisão provisória, devem ser assegurados aos advogados instalações condignas com o seu grau, sejam elas em estabelecimento castrense ou não, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias. Então, o que eu estou colocando no meu voto? Sejam elas castrenses ou não. Então, repetindo, tal como ocorre com magistrados e com o Ministério Público, na hipótese de prisão provisória, aqui é bom destacar, não é condenação transitada em julgado, é a prisão cautelar. Essa prisão especial não existe com o trânsito em julgado. Com o trânsito em julgado, vai-se para a penitenciária, para o presídio, melhor dizendo. Pois bem, tratando-se, então, de custódia cautelar, devem ser assegurados aos advogados instalações condignas com o seu grau, sejam elas em estabelecimento castrense ou não, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas, e em ambiente que não seja guarnecido com grades e outros dispositivos ostensivos de contenção que eventualmente se equiparem a uma cela. É uma sala e não uma cela. Com isso, certamente estará atendida a ratio da lei e assegurada aos integrantes da advocacia, se provisoriamente presos, dignidade idêntica àquela desfrutada pelas mais altas autoridades da República. Contudo, não levo adiante outras considerações sobre esse tema e as condições em que o reclamante se encontra confinado, no caso específico, pois, a meu ver, não é a reclamação a sede adequada para essa discussão. Como se sabe, nos termos do que preceitua os artigos 102.1, a linha L da Constituição, 156 do Regimento Interno da Corte e 13 da 8.038/90, a reclamação é um instrumento destinado a preservar a competência do Supremo, garantir a autoridade de suas decisões e agora, com a reforma do Judiciário, para a efetividade da súmula vinculante. São 3 os objetos da súmula vinculante. A hipótese em julgamento é distinta. Penso que a decisão reclamada não está assentada em fundamento constitucional, já que em nenhum momento se amparou na inconstitucionalidade do artigo 7º, inciso 5, do Estatuto dos Advogados. No caso, como visto, o ato reclamado tratou de discutir as condições físicas do local no qual o reclamante estava custodiado, e se este se enquadraria no conceito de sala de Estado-Maior. Deste modo, entendo que não há a falar no descumprimento do que foi decidido no julgamento da ação direta 1127, em 17 de maio de 2006, relator para o acordo, o ministro-presidente Ricardo Lewandowski, quando esta Suprema Corte reconheceu com o efeito erga omnes inerente ao controle concentrado de constitucionalidade das normas, que o artigo 7º, inciso 5 da Lei 8.906 de 94, o Estatuto da Advocacia estava em harmonia com o texto constitucional. A reclamação tem fundamento aí. Foi julgado o Madin, que declarou o Estatuto Constitucional, algumas partes não, nessa Constitucional, e aí se diz que está descumprindo aquela decisão. Na oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade apenas da expressão assim reconhecidas pela OAB, salas de Estado-Maior, assim reconhecidas pela OAB, e essa parte, assim reconhecidas pela OAB, foi declarada inconstitucional, contida neste mesmo inciso 5. Inadequada, portanto, entendo eu, a via eleita, conforme entendimento dessa Suprema Corte. E aí cito precedentes de César Peluso, da própria ministra Carmen, a respeito do conhecimento ou do segmento de reclamatória em tais hipóteses. Ademais, conforme se mencionou na reclamação 4.535, Espírito Santo, relator, o ministro Sepúlveda pertence, tendo presente a orientação firmada na mencionada ação direta 1127, cito pertence, o que tem eficácia erga omnes e efeito vinculante é a declaração de constitucionalidade proferida. Fecho a citação.
O ato impugnado em nenhum momento se amparou na inconstitucionalidade do artigo 7º, inciso 5 do Estatuto dos Advogados, hipótese em que se poderá cogitar o descumprimento do que foi decidido por esta Corte no julgamento da AD 1127, descabendo, portanto, a presente reclamação. Cito outros precedentes, e em face do exposto, senhor presidente, com a devida vênia da eminente relatora, eu acompanho a divergência para julgar improcedente a presente reclamação. Pois não, ministro. Vossa Excelência julga improcedente. Presidente, se Vossa Excelência me permite, como relatora, é apenas porque eu também adoto o que vários dos argumentos expostos pelo ministro Toffoli, apenas com a conclusão diferente. O que tem me guiado, basicamente, ao analisar as reclamações, que são inúmeras nessa matéria, é a alegação de muitos que aqui vêm em reclamação, alegando o descumprimento do que decidido por este plenário na ação direta 1127, rigorosamente dentro do que foi estabelecido, ou seja, que o ministro Sepúlveda pertence em seu voto, que tem se tornado um paradigma. Neste caso, distingue sala e cela para dizer, como não há mais sala de Estado Maior, conforme o ministro acentuou agora e que já tinha sido acentuado anteriormente, ou seja, já não há mais uma sala de Estado Maior. Considera sala de Estado Maior onde o Estado Maior se reúne. E, por isso, não haveria como fazer esta avaliação. E quando os advogados vêm alegando que está sendo descumprida aquela norma nos termos do que decidido, alegam condições e por isso é que eu tenho dado seguimento a essas ações e quando não se compatibiliza aquilo que é demonstrado naquela reclamação com dados pré-constituídos, com o que foi decidido pelo plenário, eu julguei, como neste caso, procedente. Entretanto, nós tivemos na segunda turma um julgamento há poucas semanas de relatoria do ministro Theory, afirmando exatamente isso, que não seria possível, na reclamação, diante do que afirma o juiz que determinou e acatou a prisão naquela localidade. E o reclamante que se apurasse isso. Por isso, naquela decisão, se estiver equivocada, peço ao ministro Theory que me corrija, por favor, que não haveria como em sede de reclamação se apurar isso. Eu tenho julgado procedente, como neste caso, quando há suficiência de dados que me pareceram descumprir aquela decisão. Esta é a razão pela qual, com os mesmíssimos argumentos do ministro Dias Toffoli, apenas concluo, no sentido de não ter sido comprovado que o que tínhamos decidido com base naquele voto que tem sido adotado, foi acompanhado pelo plenário e adotado como paradigma, ou seja, há uma diferença entre sala e cela, que o ministro Sepúlveda pertence, minudencie em seu voto, e estabelecendo, não tendo grades, tendo condições dignas, exatamente como afirma agora o ministro Dias Toffoli. Então, nestes casos, é que eu conheci das reclamações, e que, como eu disse, são dezenas, e julguei procedente. E, neste caso, ainda que o ministro Dias Toffoli diga que, não havendo outra sala e havendo condições condignas pelo que foi relatado, que ele considera, portanto, válida para os fins de se julgar improcedente. Entretanto, eu estou dizendo que não é a reclamação meio apto. Exatamente. Se enfrentar essa discussão fática. Tal como, por isso é... Sala é apto ou não? Pois é, exatamente, por isso é que eu chamei, ministro Toffoli, o precedente de poucas semanas atrás, na segunda turma, em que o ministro Theory, como Vossa Excelência agora, chegava a essa conclusão, que julgava improcedente por inadequação do meio utilizado. Entretanto, presidente, como eu venho decidindo, neste caso, tal como outros ministros, eu vou manter o meu voto neste caso, e se o plenário chegar à conclusão de que, efetivamente, não é o caso de se conhecer, a partir de agora, respeito ao princípio da colegialidade, eu acatarei. Mas, até por igualdade com as outras prestações de jurisdição que fiz, nesse sentido, acatando como sendo suficiente o que tinha sido apresentado, eu vou manter o meu voto até a decisão final do plenário. É como manter, portanto, o voto, presidente. Pois não. Eu vejo que a distinção aqui, salvo o melhor juízo,
é que muitas vezes os autos vêm instruídos claramente demonstrando a situação fática em que o advogado se encontra. O ministro Toffoli, como o ministro Toffoli acha que não é o meio adequado. Possível, por meio da reclamação, se constatar isso. Eu peço licença para fazer algumas considerações, embora já tenha votado, até no sentido contrário ao da ministra relatora, entendendo também isto, quer dizer, para que nós saibamos exatamente qual é a situação real no local onde se encontra preso o advogado, é preciso fazermos um mínimo de instrução processual. Quer dizer, não podemos aceitar apenas a alegação do reclamante. E aí nós transformaríamos a reclamação, que é um instrumento expedito, de caráter processual expedito, num instrumento processual que exige maiores delongas e uma certa instrução. Apenas isto, mas louvando o voto da ministra Carmen Lúcia, sobretudo essa explicação que Sua Excelência a hora dá, eu tomo os votos dos demais membros da Corte que ainda não se manifestaram. Ministro Teori Zavascki. Senhor presidente, conforme referiu a ministra Carmen, nós tivemos a oportunidade de julgar recentemente um caso semelhante que eu fui relator, a conclusão foi exatamente essa a que chegou ao ministro Toffoli. Eu apenas acrescentaria mais um argumento que me parece que nesse caso levaria também à improcedência dessa reclamação. Sem falar na probabilidade que da própria reclamação está prejudicada. Esse recurso, esse caso, começou a ser julgado em 2010 aqui. De modo que provavelmente já esteja prejudicado. Não. No site do Tribunal de Justiça consta que foi condenado. Pelo andamento não há trânsito em julgado ainda. Então ele estaria preso ainda em custódia cautelar. Tá bem. Mas o outro argumento que eu gostaria de acrescentar é o seguinte: o parâmetro que se coloca aqui como de acordo cuja autoridade teria sido descumprida, é o da DI 1127. Essa DI 1127, na verdade, teve como objeto específico a constitucionalidade ou não da expressão assim reconhecidas pela OAB. Constante do artigo 715 da Lei 8.906. Esse dispositivo diz assim: são direitos dos advogados não ser recolhido antes da sentença transitada em julgado, senão em sala do Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB. Essa expressão é que foi colocada como objeto da ação direta e foi julgada inconstitucional. De modo que eu não vejo como, no caso específico, haver qualquer ataque à autoridade dessa decisão. De modo que até por essa razão me parece que há um descompasso entre os fundamentos da presente reclamação, que questiona exatamente a situação de fato de uma sala em que o advogado está recolhido, e a decisão que foi tomada, que trata de um assunto completamente diferente. De modo que, por essas razões, eu acompanho o ministro Dias Toffoli com a ministra Carmen. Pois não. Então, julga também improcedente, ministro Luiz Fux, como vota? Senhor presidente, eu também aqui reitero que em diversos julgados o Supremo Tribunal Federal tem assentado como pressuposto cabendo da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. E como o ministro Teori destacou, eu também já tinha feito essa anotação, é inegável aqui a ausência de parametricidade entre o que foi julgado, porque lá apenas o que se excluiu foi essa expressão. E, por outro lado, a parte também invoca, como paradigma, uma reclamação que é um processo de índole subjetiva que não serve para efeitos da reclamação. De uma forma ou de outra, a nossa jurisprudência, e aqui o pleito é de transferência para prisão domiciliar, a nossa
a nossa jurisprudência, que eventualmente teria sido descumprida, nada aí, não trata de transferência para a prisão domiciliar. O que nós temos entendido, e essa jurisprudência tem sido seguida, é que, de acordo com o caso concreto, se o estabelecimento apresenta condições condignas, ela faz as vezes do Estado, na sala do Estado Maior. E é isso que estamos julgando em habeas corpus também. Então, acompanho integralmente o voto do ministro Dias Toffoli. Julgando improcedente, ministro Gilmar Mendes, como vota? Presidente, essa é uma questão importante, porque, como já foi anotado a partir do próprio voto da ministra Carmen Lúcia, nós, a toda hora, nos ocupamos com essa temática. Todos nós, nos gabinetes, temos um sem número de processos tratando dessa questão. Apenas para recordar, esse tema tem sido objeto de uma série de discussões, como não poderia deixar de ser, no âmbito do tribunal. Eu já tinha até sustentado na segunda turma, mas depois fui até advertido que, com o advento da Lei 10.258, que alterou 295 do Código de Processo Penal, era de se entender que, portanto, disciplinou a chamada prisão especial, e ter-se-ia revogado essa norma. Mas o Supremo entendeu que essa lei não teria abrangido o Estatuto da Ordem dos Advogados. Eu continuo a entender que não há razão para o tratamento distinto das prisões especiais de magistrados, promotores e advogados em respeito ao artigo 6º do Estatuto da OAB, que prevê a ausência de hierarquia e subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Também, como resultou do debate já colocado a partir do voto do ministro Toffoli, é notório que essas chamadas casas ou salas de Estado Maior, se é que já não desapareceram, estão caminhando para o desuso, o que retira consistência para a decisão normativa tomada pelo legislador. Não há mais em organizações militares, muito menos também no âmbito da própria polícia. Não é? E vejam que tampouco se justifica a tutela dos senhores advogados pelos militares quando presos cautelarmente, principalmente considerando que também os oficiais das Forças Armadas submetem-se hoje ao regime da prisão especial previsto no artigo 295, 5º do texto constitucional. Assim, a prisão especial disciplinada no artigo 295, 5º do Código de Processo Penal garante não só o tratamento homogêneo das autoridades presas cautelarmente, como também instalações e comodidades mais condignas no exercício da advocacia. Ainda que assim não fosse, também eu entendo que mas eu volto a visitar esse tema entendendo que a disciplina completa que se deu na Lei 10.258 deveria abranger já também essa temática da sala de Estado Maior. Mas se assim não se entende, eu também compartilho da ideia de que não assiste razão ao reclamante. Lembro aqui um célebre precedente multicitado do nosso sempre colega ministro Sepúlveda Pertence no julgamento da reclamação 4535, em que tentou estabelecer parâmetros para chamar a definição da sala de Estado Maior, nos seguintes termos. No Supremo Tribunal Federal não encontrei nenhuma solução explícita da questão, dizia ele, senão em voto do eminente ministro Nelson Jobim, no HC 81632. Relator Veloso, RTJ 184-640. Concluir, então, Sua Excelência, que por sala de Estado Maior se entende qualquer sala
dentre as existentes em todas as dependências de comando das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, ou auxiliares, Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, com ressalva de que, eventualmente, pode não existir uma sala específica para o cumprimento da prisão. E, se for o caso, o comandante escolhe uma nas dependências do pavilhão do comando e a destina para tal fim. De fato, se por Estado-Maior se entende o grupo de oficiais que assessoram o comandante de uma unidade militar, Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, sala de Estado-Maior é compartimento de qualquer unidade militar que, ainda que potencialmente, possa por ele ser utilizado para exercer suas funções. O ministro Toffoli já fez, inclusive, essa pesquisa, né, pedindo informações ao Ministério da Defesa. A distinção que se deve fazer, dizia então o ministro da Pertence, é que enquanto uma cela tem como finalidade típica o aprisionamento de alguém, e por isso, de regra, contém grades, uma sala apenas ocasionalmente é destinada para esse fim. De outro lado, deve o local oferecer instalações e comunidades condignas, ou seja, condições adequadas de higiene e segurança. Preocupação que já se manifestava nessa legislação, na alteração que se fez ao CPP, né, dizendo das condições para essa chamada prisão especial. A prisão especial prevista no Código e em outros consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum, diz o texto. Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento. A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. São disciplinas que estão aqui nessa legislação já introduzida no Código de Processo Penal. Seguindo essa orientação, eu estou me referindo ao voto do ministro Pertence, cito outros precedentes, da relatoria do saudoso ministro Menezes Direito. A sala onde determinada a prisão do reclamante não foge aos critérios adotados no precedente desta Corte, cita a reclamação 4535 da relatoria do ministro Pertence, mencionada como parâmetro para a definição do conceito de sala do Estado-Maior, ao qual se aponta descumprimento. Avaliados todos os elementos fáticos ressaltados nas informações prestadas pela douta juíza de direito, no sentido de estar o acusado recolhido em salas pertencentes às dependências de comando das forças auxiliares, Polícia Militar, no mesmo local em que também estão recolhidos 2 juízes de direitos com instalações e comodidades adequadas à higiene e à segurança, afasta-se a alegação do julgado desta Suprema Corte. A reclamação e um outro precedente, este da relatoria da ministra Ellen Grace, também já foi aqui citado, e aí diz também, a questão referente à existência de grades nas dependências da Sala do Estado-Maior, onde o reclamante se encontra recolhido, por si só, não impede o reconhecimento do perfeito atendimento ao disposto no artigo 7º, inciso 5º da Lei 8.906, não houve descumprimento de julgado desta Corte, eis que o juiz federal e o Tribunal Regional Federal preservaram as garantias inerentes à situação do reclamante, atendendo às condições de salubridade, luminosidade e ventilação. Também reclamação julgada improcedente. O que eu percebo é que, tendo em vista, talvez tangido pelo princípio da necessidade e por um tipo de pensamento de possibilidade, o tribunal foi adaptando o seu julgado, não é, a esse tipo de realidade. Quer dizer, não existe sala de Estado maior. Por outro lado, passam a existir, né, essas salas de prisões especiais. Então, inicialmente se exigia até mesmo que a prisão se desse num comando, né, numa sala qualquer. Depois passou a aceitar que se desse em qualquer espaço, desde que houvesse aquela separação, né, e um certo estado, né, de qualificação, né, de não violência, de bem-estar, como está na legislação. Então, me parece que houve essa devolução. Vossa Excelência, me permite uma parte? Por favor. É que a realidade fática se transformou muito. No passado nós tínhamos talvez umas centenas ou milhares de advogados. Hoje temos mais de 1 milhão de advogados inscritos na ordem dos advogados. Até do ponto de vista prático, seria uma medida
quase que impossível. impraticável. E, por outro lado, também os próprios militares, o ministro Pertence chamava a atenção nesse seu voto, tem toda uma dificuldade de exercer essa custódia. Né? Quer dizer, uma instituição que tem uma outra destinação, uma outra proposta, né? Vossa Excelência de vivência no ambiente também militar, de caserna, né? Agora passa a ter este dever de tutela, né? Com todos os riscos inerentes a essa atividade. Tanto é que é fácil de ver pela resposta que deram à indagação do ministro Dias Toffoli, que as autoridades recebem isto como um fardo, né? As autoridades militares com um sobrecarregado ônus, né? Então, eu estou dizendo mais, presidente, o seguinte: como já mencionado anteriormente, é notório que as salas de Estado-Maior não só estão em desuso, mas gradativamente vêm sendo suprimidas em diversas organizações militares. Quer dizer, os próprios oficiais militares estão presos hoje nessas chamadas salas especiais, né, do sistema geral. Por esse motivo, essa coisa também vem entendendo que a elas equivale qualquer espaço, pelo menos o último entendimento, em unidade estatal de segregação provisória que atenda veja, não mais unidade estatal de caráter militar, mas qualquer entidade estatal, né, de segregação provisória que atenda aos atributos de instalações e comodidades condignas, independentemente da existência de grades ou não. E aí tem precedentes vários, da relatoria do ministro Celso de Mello, reclamação 16.419, do ministro Barroso, reclamação 15.969, no HC 116.384, da relatoria da ministra Rosa Weber. Portanto, já nessa última, no contexto dessa última leitura. Então, a mim me parece que, não sei se seria o momento, mas eu vou pedir ver todas as vênias à ministra Carmen Lúcia, que trouxe o cuidadoso voto sobre a matéria, para me filiar à corrente agora trazida pelo ministro Toffoli, no sentido da improcedência, mas se esse mal-estar, do ponto de vista normativo, subsistir, eu quase que avanço, e se não se aceita a ideia da revogação, da aplicação desta norma, para dizer, como nós já dissemos em outro momento, que seria passível, sim, de declarar a inconstitucionalidade da norma que nós declaramos constitucional. A rigor, não há mais viabilidade, não há mais funcionalidade para a exigência que se impõe. E se estabelece um tipo de discrimen que não se justifica, mas violando, inclusive, o princípio da isonomia. Portanto, nós temos que dar uma resposta a essa enxurrada de reclamações, e como nós já dissemos, é possível que numa reclamação em que se pede a aplicação de uma dada norma, nós já discutimos isso inclusive no caso da LOAS, da lei de que o tribunal venha e incidentalmente, né, declare a inconstitucionalidade. Faço isso apenas como uma pensata em alto e bom som, presidente, mas seria até uma solução para tentar pacificar os espíritos, porque realmente esse é um tema recorrente aqui na Corte, e a rigor nós estamos fazendo um tipo de encaminhamento que, ao fim e ao cabo, resulta no esvaziamento daquela decisão, por razões que são de variada ordem, como Vossa Excelência já destacou. O Friedrich Miller, que fala que a norma é composta, né, pelo chamado programa normativo e por aquilo que ele chama de âmbito normativo, né, que seriam os elementos fáticos que dão-lhe integração. Aqui é um divórcio completo, né? A norma diz algo, mas a realidade caminhou para um outro sentido, a ponto de o que se está a falar é o seguinte: desapareceram essas chamadas, se elas existirem em algum momento, em número suficiente, elas desapareceram.
E aí o resultado, inclusive para nós, é dramático. Porque, diante do pedido, nós sabemos disso, e já temos até habeas corpus nesse sentido. Como não tem as instalações adequadas, dessa chamada sala de Estado Maior, a solução é a prisão domiciliar. Não é? O que resulta num tratamento diferenciado, não é? Que não se dá para ninguém mais, a não ser para essa categoria. Então, quer dizer, se aprofundarmos e insistirmos no debate, vamos ter, sim, um tema sensível do ponto de vista de atentar ao próprio princípio da isonomia, não é? O próprio princípio da igualdade. De modo que, fazendo essas ponderações, e se houver insistência, eu proporia até mesmo, em questão de ordem, que nós julgássemos inconstitucional a norma que nós, em algum momento, declaramos constitucional. Pois não. O ministro Gilmar Mendes julga improcedente. Como vota o ministro Marco Aurélio? Presidente, penso que o questionamento do ministro Teori Zavascki merece uma reflexão, até mesmo para não banalizarmos esse instrumento, que é um instrumento específico, que é a reclamação. Quando da formalização da reclamação, eu imagino que já estivesse o reclamante sob a custódia do Estado, preso provisoriamente. E essa formalização ocorreu no dia 18 de junho de 2010. Se ele permanece preso de forma provisória, preventivamente, ele está recolhido considerada a data da formalização da reclamação e não da custódia, do implemento da custódia. Já está recolhido pelo menos há 4 anos e 9 meses. Por isso é que eu penso que cabe na espécie uma diligência. A meu ver, o pedido formulado na reclamação, porque presumo que normalmente ocorre, não posso conceber uma provisória que já tenha praticamente 5 anos, está prejudicado. Por isso é que eu proponho, antes de adentrar o questionamento da matéria de fundo, explorar a matéria de fundo, a diligência, para que saibamos se, no caso, o título condenatório, que já foi apontado pelo ministro Dias Toffoli, já transitou em julgado, já se tem, portanto, a culpa selada e não se há, no caso concreto, de questionar a prisão provisória. É a proposta que faço. Senhor presidente, como relator, eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio. O relator é o ministro Carmen Lúcia. Desculpe, como voto... Vossa Excelência está com a palavra. Com a palavra, então, a ministra Carmen Lúcia, relatora. Desculpe, ministra Carmen Lúcia. Não, mas a última informação que eu tive é a de Vossa Excelência, que teria havido sentença condenatória, mas não haveria trânsito em julgado. Não, mas sem problema. Não teria havido trânsito em julgado, mas não teria havido a soltura. A última informação, mas eu colhi do sítio também, ministro. Vossa Excelência tem razão. Não há uma informação oficial nos autos, como o ministro Marco Aurélio acentua muito bem. Vossa Excelência quer que tomemos voto com relação a essa preliminar? Sim, presidente, porque senão estaríamos até mesmo gastando tempo que poderia ser dedicado à apreciação de outros processos inutilmente. Né? Como visitor, inclusive a RHC no STJ, aguardando o julgamento no tema, os elementos obtidos pelo sítio indicam que não há trânsito julgado a princípio. Mas eu vou além, senhor presidente. Nós temos que ser uma corte de fixação de teses. Nós não podemos aqui parar num degrau formal, depois de um debate tão bem feito, voto proferido pela ministra relatora, voto divergente da ministra Ellen, que já deixou a corte. Todo esse debate no dia de hoje, é bom lembrar, às vezes, por exemplo, que no caso Roe versus Wade, que é a questão do aborto nos Estados Unidos, quando a Suprema Corte decidiu a causa, a criança já tinha 3 anos de idade. Não parou nessa prejudicialidade.
A criança já tinha 3 anos de idade. Esse debate todo nós vamos jogar fora para fazer uma diligência com a devida vênia. Está debatido a tese. Aqui nós não estamos discutindo a situação específica de A ou B ou C. Aqui estamos discutindo o caso da reclamação. O ministro Gilmar ainda foi além. É o caso de se insistir nessa tese dessa prisão, vamos pensar se isso ainda é compatível com a Constituição ou não. Mas eu penso que nós temos que ultrapassar isso e nos firmar como uma corte julgadora de casos que sejam precedentes, na linha até do que vem o novo CPC, e não ficar nesses formalismos. Depois você vai ter que pegar uma outra causa, retrazer aqui se essa estiver prejudicada. Senhor presidente, eu peço vênia, antecipando aos colegas que pela ordem votariam antes de mim, pedindo vênia rejeitar a proposta de diligência. Pois não. Já tivemos uma manifestação. Apenas duas observações. Em primeiro lugar, não posso transformar processo subjetivo em processo objetivo. Em segundo lugar, eu tenho itens que anotei enquanto via os votos nesta assentada, e o último item pressupõe a continuidade da prisão provisória, que é o implemento da ordem de ofício para libertar o reclamante. Por isso é indispensável sabermos se ele continua ou não preso, a não ser que eu vote também implementando a ordem de ofício de forma hipotética, ou seja, de forma condicional, se estiver preso, né? O que eu não posso fazer, tecnicamente eu não posso fazer. Pois não. Eu creio que nessa questão levantada pelo ministro Marco Aurélio, todos votam para saber se convolamos o julgamento de diligência ou não. Então, eu vou tomar os votos de todos. Ministro Barroso. Presidente, como eu não votava, pediria Vossa Excelência, se pode, por favor, me formular a questão que está em discussão. Na verdade é o seguinte, o ministro Marco Aurélio entende que antes de adentrarmos no mérito da reclamação para julgarmos procedente ou improcedente, nós transformemos julgamento em diligência para saber se o réu, que aparentemente está preso há mais de 4 anos, continua ou não nesse estado. Então, a questão levantada pelo ministro Marco Aurélio é uma questão de natureza procedimental apenas. Vossa Excelência não se manifestará no mérito, porque o ministro Aires Brito já votou e Vossa Excelência ocupa o lugar desse eminente ministro. Então, Vossa Excelência se pronunciaria apenas sobre essa questão levantada pelo ministro Marco Aurélio. Qual é o encaminhamento do relator, presidente? O ministro, pois não, do relator. Da relatora. Da relatora. A proposta do ministro Marco Aurélio, mas eu não tenho nenhuma dificuldade em acompanhá-lo no sentido de que se diligencie para que oficialmente conste dos autos qual é a situação atual do réu, no caso, que já teve, como afirmou o ministro Dias Toffoli, que estava com vista, que teria havido condenação, mas consta a continuidade da prisão sem trânsito em julgado. Mas, como não é oficial, eu acho que... Entendi. Qual é a posição divergente? Eu apresentei posição divergente, inclusive lembrando o caso Roe versus Wade, na Suprema Corte norte-americana, em que, quando a Suprema Corte decidiu, a criança já tinha 3, 4 anos de idade. Nós temos que avançar para ser uma corte formadora de teses. Esse processo está em julgamento desde 2011, 2012. Todo o trabalho, e aqui mesmo hoje estamos há 1 hora e tanto discutindo isso, com vários votos proferidos, substanciosos, em linhas diferentes. Senhor presidente, se Vossa Excelência me... Esses elementos, no caso concreto, não são necessários para nós evoluirmos, até porque nós não estamos julgando uma situação fática, nós estamos aqui fixando uma tese. É porque Vossa Excelência disse que haveria um RHC pendente de julgamento? É um RHC ainda pendente de julgamento sobre a prisão provisória no STJ. Pois não. Para mim, isso é suficiente. Ministro Barroso, perdão, eu não captei o voto de Vossa Excelência. Eu ainda não o manifestei. Pois não. Então, isso aí. Vossa Excelência, às vezes é tão conciso, mas então... O ministro Fux gostaria de fazer uma observação. Eu só queria fazer uma observação, senhor presidente, que é a seguinte: no meu modo de ver, porque aqui já foi destacado, os parâmetros não estão bem adequados, né? Então,
elegeu-se um parâmetro que não é o parâmetro da ação declaratória de constitucionalidade. E o segundo parâmetro se baseia no processo de subjetivo. Então, no meu modo de ver, essa reclamação ela é inadmissível, não é nem um mérito, ela não é improcedente, ela é inadmissível. Então, isso reforça a tese do ministro Dias Toffoli de que não há que se fazer nem diligência nenhuma. Ela é inadmissível, essa reclamação. Não há parametricidade e o outro acordo que se anexou para alegar uma violação à jurisprudência do Supremo é um processo subjetivo que não serve de base para reclamações. Então, a reclamação ela é inadmissível. Eu pararia na admissibilidade, não há diligência para se fazer num processo que não ultrapassa a fase da admissão. Vossa Excelência já adianta o voto no sentido de continuarmos o julgamento independentemente de transformarmos em diligência? Porque se Vossa Excelência nem conhece da reclamação, então, por via de consequência, penso eu, não transformaria em diligência também. E aí reforça acompanhando. E, presidente, eu, em casos análogos, também não tenho admitido reclamação, de modo que eu estou acompanhando a posição do ministro Luiz Fux. Presidente, apenas uma ponderação. Usurpação e desrespeito à decisão do Supremo consubstanciam mérito da reclamação, procedência ou improcedência, e não preliminar quanto à própria reclamação. Porque, se for preliminar, o que julgaremos quanto ao fundo? Nada. Não sobrará nada. Pois não. Ministro Barroso, então, vota no sentido de não convertermos o julgamento de diligência. Ministro Teori Zavascki. Eu, na circunstância do caso, vou acompanhar o ministro Toffoli. Ministro Toffoli, não convertendo também. Ministra Rosa Weber. Pedindo vênia as compreensões contrárias, eu acompanho também o ministro Toffoli. Não acompanha. Ministro Luiz Fux já se manifestou, ministro Toffoli também. Ministra Camelúcia pela conversão. Ministro Gilmar Mendes. Também eu, presidente. E aqui fica evidente, tal como já foi colocado pelo ministro Toffoli, que a despeito da provocação se dá numa situação específica, portanto, se busca uma tutela de um direito subjetivo, tal como a situação está configurada, na verdade, ao decidir o caso, nós estamos também decidindo o tema. Né? Portanto, aquilo que o ministro Teori chamou, quando discutimos a questão do papel do Senado, de um efeito expansivo, né? Se me lembro bem, né? O expansionista da decisão, quer dizer, é inevitável. E foi por isso que, inclusive, nós admitimos que em reclamação, né, a despeito da subjetividade, se pudesse declarar eventualmente a inconstitucionalidade. Quer dizer, é um pouco essa linha lindeira, né, imprecisa, entre os processos. Então, pedindo também vênia ao ministro Marco Aurélio, entendo que todos os elementos que aqui foram suscitados levariam ou na inadmissibilidade, mesmo como ressaltou o ministro, ou num juízo largo de improcedência, né, porque já não temos sala de Estado maior, quer dizer, não conseguimos satisfazer na linha do que foi inicialmente decidido, né, e por isso não se pode acolher, né, com essa dimensão que se pede. Pois não, ministro Celso. Senhor presidente, eu tenderia a acompanhar o ministro Marco Aurélio e a eminente ministra relatora, mas, como aqui já foi afirmado, o caráter tendencialmente objetivo que passa a assumir a reclamação num contexto como este, em que é importante estabelecer-se, seja alterando-a, seja reafirmando a tese ora em exame. Então, a mim me parece que não se deve converter o julgamento em diligência. Pois não. Eu também peço vênia ao ministro Marco Aurélio, me sensibilizei com o argumento de Sua Excelência que talvez pudéssemos, no caso concreto, até concedermos um habeas de ofício, mas por duas razões eu peço vênia para não acompanhar Sua Excelência. Em primeiro lugar, como me pronunciei no início, não creio que a reclamação
recuperação seja um instrumento processual que permita uma instrução mais dilargada. E, em segundo lugar, o ministro Toffoli traz uma informação que me parece bastante relevante, que já existe um RHC que está sendo julgado no STJ, portanto, a tutela da liberdade do reclamante está sob as vistas da Justiça e, portanto, esse bem não está afetado de maneira irreversível nesta reclamação. Portanto, pedindo vênia mais uma vez, mas cumprimentando Sua Excelência pelo cuidado com que sempre se manifesta e a preocupação em fazer justiça, eu não converto o julgamento em diligência. Continuamos, então, agora o voto relativamente ao mérito. Vossa Excelência se pronuncia? Presidente, o pano de fundo, a causa de pedir, está no inciso 5º do artigo 7º do Estatuto dos Advogados, ou seja, na Lei 8.906 de 94, no que esse tribunal declarou a constitucionalidade do preceito, creio, se não me falha a memória, afastando apenas a apreciação para saber se existente ou não a sala do Estado-Maior pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, mas declarou a constitucionalidade desse preceito. Continuo convencido, presidente, de que em direito o meio justifica o fim. E que, pelo fato de o Supremo estar no ápice da pirâmide dos órgãos judiciários, ele não pode simplesmente desconhecer a organicidade dinâmica do próprio direito. Continuo convencido de que a definição da usurpação da competência do Supremo ou a conclusão sobre o desrespeito a pronunciamento do Supremo, consubstancia o mérito e não preliminar da reclamação, para então se dizer da admissibilidade ou não desse instrumental. Presidente, somente compreendo a sobrevivência do disposto no artigo 295 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 10.258, e a sobrevivência do inciso 5º do artigo 7º da Lei 8.916, a partir do tratamento igualitário dos cidadãos. E aí vislumbro o alcance desses preceitos a partir de uma garantia constitucional, que o cidadão tem o direito, o preso tem o direito à integridade física e moral. E todos os estabelecimentos, quer se trate de prisão preventiva ou definitiva, devem guardar essa mesma integridade. Devem esses estabelecimentos preservar a dignidade do homem, que um dia será devolvido à sociedade. O que houve na espécie? Nós tivemos informações prestadas pelo juízo, e essas informações vieram a ser transcritas no parecer da Procuradoria-Geral da República. Informou-se, atualmente o réu está preso em cela individual no CIOPS, o que lhe garante a integridade, dignidade e segurança. A garantia prevista em lei aos advogados visa fazer valer o acima disposto, essa integridade. Assim, se no local onde está os direitos do réu estão sendo respeitados, é indiferente que ele esteja em sala do Estado-Maior ou em uma cela individual. Por isso, nos termos do artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, indefiro o requerido. Então, estaria preservada a rigidez do custodiado.
A conclusão a respeito, e considerado esse enfoque que dou ao Estatuto dos Advogados, também ao artigo 295 do Código de Processo Penal, conduzem ambas à improcedência do pedido formulado, mas o tribunal continuou o julgamento, e o julgamento tem como pano de fundo, para que realmente ocorra, seja implementado, a custódia ainda provisória. E a esta altura, o reclamante, então, já está preso há mais de 5 anos. Por isso é que julgo improcedente o pedido formulado na reclamação e implemento a ordem de ofício considerado o excesso de prazo da custódia provisória, que tem como premissa, repito, da continuidade deste julgamento. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Um voto Que ministro. seja expedido com as cautelas próprias ou alvará de soltura. Pois não. Ministro Celso de Mello, com voto? Senhor presidente, busca-se nessa sede reclamatória preservar a integridade e a autoridade da decisão que o plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu no julgamento da ADIM 1127 do DF, de que Vossa Excelência se tornou redator para o acórdão. Discutia-se naquela sede de controle normativo abstrato a alegada constitucionalidade ou não do que dispõe o inciso 5º, parte final do artigo 7º do Estatuto da Advocacia. O Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, ao apreciar o mérito, como todos sabemos, da ADIM 1127, entendeu subsistente a norma inscrita no inciso 5º do artigo 7º da Lei 8.906, de 94, ressalvada unicamente em tal preceito normativo a expressão, aspas, assim reconhecidas pela OAB, fecha aspas, essa expressão foi excluída por inconstitucional, mas enfatizou-se naquele julgamento plenário, após rejeitar-se questão prejudicial nele suscitada, e a questão prejudicial que se suscitou logo ao final do julgamento plenário da ADIM 1127 consistiu em saber se estaria ou não parcialmente prejudicada essa ação direta em face do advento da Lei 10.258 de 2001, que deu uma nova redação ao artigo 295 do Código de Processo Penal. Mas o Supremo Tribunal Federal, rejeitando essa questão prejudicial, não vislumbrou uma situação de prejudicialidade quanto a esse texto normativo específico, mas acentuou ser inaplicável aos advogados em tema de prisão cautelar a Lei 10.258 de 2001, reconhecendo ainda subsistir entre nós, naquelas situações em que não haja sala de Estado Maior, e como prerrogativa profissional indeclinável do advogado, o direito à prisão domiciliar até que sobrevenha o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. E o Supremo Tribunal Federal, ao rejeitar essa questão prejudicial logo ao final do julgamento plenário da ADIM 1127, reconheceu que se registrava naquela hipótese uma situação de antinomia em sentido próprio, eminentemente solúvel, porque superável pela aplicação de um daqueles vários critérios ministrados pela doutrina. No caso, o critério da especialidade, lex specialis derogat generali, e cuja incidência, no caso, disse o Supremo, tem a virtude de viabilizar a preservação da essencial coerência, integridade e unidade sistêmica do ordenamento positivo.
E sob esse aspecto, então, senhor presidente, e como aqui já foi ressaltado, seja o plenário do Supremo Tribunal Federal, sejam agora as turmas desta Corte Suprema, mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista esse paradigma de confronto fundado no julgamento plenário da DIN 1127 do Distrito Federal, tem assegurado, seja em sede, especialmente sede de reclamação, onde se alega transgressão à autoridade daquele julgado proferido em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade, tem se assegurado ao advogado, na ausência de sala de Estado Maior, o direito ao recolhimento domiciliar, enquanto não sobrevier o trânsito em julgado de determinada condenação penal. Mas as circunstâncias de fato que têm sido registradas e anotadas nesses diversos casos, onde se constata a absoluta ausência material de sala de Estado Maior em nosso país, e eu destaco, em particular, a situação ocorrente em meu próprio estado, o estado de São Paulo, em que excepcionalmente se verifica numa determinada unidade da Polícia Militar a existência, que eu diria quase que residual, de uma sala de Estado Maior, mas não havendo no interior do Estado simplesmente esse espaço especial, tanto que o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em administração anterior, em caso de que o próprio relator enviou o ofício à Corte dizendo que no Estado de São Paulo não há sala de Estado Maior. Mas passou-se, então, a perquirir, a indagar a propósito do conceito de sala de Estado Maior. E tem-se sempre presente a decisão do eminente ministro Sepúlveda Pertence no julgamento da reclamação 4535, em que Sua Excelência fez uma clara distinção entre sala de Estado Maior, uma distinção necessária, e cela. E disse então, aspas, o eminente ministro Pertence, a distinção que se deve fazer é que, enquanto uma cela tem como finalidade típica o aprisionamento de alguém e, por isso, de regra, contém grades, uma sala apenas ocasionalmente é destinada para esse fim. De outro, deve o local oferecer instalações e comodidades condignas, ou seja, condições adequadas de higiene e segurança. O eminente ministro Marco Aurélio acaba agora de reproduzir o texto de um ofício ou de uma decisão em que se destacam precisamente esses aspectos. E é exatamente essa circunstância extremamente relevante que tem levado ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, tanto a primeira turma como a segunda turma, tem levado ambas as turmas a entenderem inexistente violação ao julgamento plenário da DIN 1127, naquelas situações em que se garantam ao advogado, na ausência de sala de Estado Maior, aspas, instalação e comodidades mais condignas. Nesse sentido, há sucessivos julgamentos e recentes, não é? Posteriores, inclusive, a esta causa, emanados de ambas as turmas. E eu me refiro aqui ao HC 116-384, de que foi relator eminente ministra Rosa Weber, o HC 119-477 São Paulo, de que foi relator eminente ministro Luiz Fux,
a reclamação 14934, Gilmar, a reclamação 15815, Paraíba, ministro Luiz Fux, o próprio RHC 120.378, que foi relator eminente ministro Carmen Lúcia. Todos esses julgados veiculadores de orientação, cujo teor proclama que a existência de vaga especial na unidade penitenciária, desde que provida de instalações e comodidades condignas, atende à exigência fundada no inciso 5º, parte, não é, do artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Eu menciono aqui no meu voto vários outros precedentes e também destaco, em particular, uma recente decisão que proferi na reclamação 16.419 do Rio de Janeiro, de que eu próprio fui relator. Assim, senhor presidente, a mim me parece que, tendo em vista as circunstâncias subjacentes a virtual inexistência em nosso país de sala de Estado-Maior, considerando a própria evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada tanto em sede de reclamação quanto na esfera dos processos de habeas corpus, uma jurisprudência que tem equiparado até mesmo para efeito de viabilizar essa prerrogativa profissional dos advogados, tem equiparado à sala de Estado-Maior aquele espaço separado, localizado em unidades prisionais e que assegurem instalações e comunidades adequadas à higiene e à segurança do advogado. E essa equiparação operada em sede jurisdicional, como acentuam os diversos precedentes dessa Corte, essa situação leva-me, senhor presidente, com toda a vênia da eminente ministra relatora, a acompanhar a divergência e, em consequência, a julgar improcedente a presente reclamação. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, proclamo o resultado. Por maioria, julgaram improcedente a reclamação. O ministro Marco Aurélio, além de julgar improcedente, concedia o habeas corpus de ofício com as cautelas de praxe, vencidos a ministra Carmen Lúcia, relatora, e vencido em parte o ministro Aires Brito. Esse é o resultado do julgamento. Nós temos agora, eu vejo que o ministro Adams e outros eminentes advogados estão presentes, nós temos agora para julgamento Nós temos para julgamento conjunto o RE com repercussão geral 638.115 de relatoria do ministro Gilmar Mendes. E este caso diz respeito à incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e ou gratificadas. Nós temos 874 casos sobrestados. Juntamente com este mandado de segurança, com esse recurso extraordinário, nós julgaremos o mandado de segurança 22.423, que procede do Rio Grande do Sul, em que era relator o ministro Eros Grau, e a pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes votará, portanto, como relator nesse RE, em que figura como recorrente a União, e recorridos vários indicados e anteriormente veiculados na publicação adequada, e mais ainda chamaremos a julgamento, para julgamento conjunto, o mandado de segurança 25.763 do Distrito Federal, que também era de relatoria do ministro Eros Grau,
onde figura como impetrante a União, naquele mandado de segurança anterior, o impetrante é Clóvis Milton Duval, Van Macker e outros, e aqui o ministro Gilmar Mendes devolveu o pedido de vista já há tempo e agora será julgado. Nós temos aqui, neste primeiro RE, várias sustentações orais. Nós temos a sustentação oral do ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Luiz Adams, que falará por 15 minutos, e 3 amici curiae, cada um terá 10 minutos para se pronunciar, porque são 15 minutos vezes 2, dividido por 3. Então, este é o procedimento que nós adotaremos. Para iniciarmos o julgamento, aproveitarmos esses minutos, nós poderíamos talvez ouvir o relatório de Vossa Excelência e depois a sustentação oral do ministro Adams, porque certamente tem muitos afazeres, como também os demais advogados, e na sequência faremos o intervalo e ouviremos os amici curiae, se todos estiverem de acordo. Ministro Celso. Senhor presidente, apenas pela ordem em referência aos julgamentos anteriores, as 2 reclamações, eu indago a Vossa Excelência se constou que o ministro Toffoli se tornar-se-á agora o redator para o acórdão. Pois não. Eu acho que Vossa Excelência traz um ponto importante, como Sua Excelência, o voto dele foi vencedor. O primeiro voto divergente foi da ministra Ellen. Na verdade, que não está mais, o ministro Eros Grau foi vencido, Aires Brito foi vencido em parte, e agora o voto que prevaleceu foi do ministro Dias Toffoli. Então, eu peço à senhora secretária... Sim. Era a dúvida que eu tinha. O julgamento englobou também a reclamação 5.826, apregoada por Vossa Excelência. Está bem, está bem. Perfeito. Isso fica, então, anotado pela nossa secretária, certamente já foi anotado, mas agora, com a lembrança muito oportuna do ministro Decano, fica designado para redator para o acordo o ministro Dias Toffoli. Então, ministro... Presidente, pois não? A propósito desse recurso extraordinário que vai entrar em julgamento, eu preciso declarar a minha suspeição, e apenas para dar uma satisfação aos advogados, que eu os recebi ao estudar o processo hoje pela manhã. Eu me dei conta que eu recebi os advogados sobre esse assunto, quando era advogado ainda. Recebi os advogados, estudei a causa, cogitei de atuar na causa, e por isso me sinto impedido de julgá-la. Portanto, eu estou declarando meu impedimento em relação... Neste RE e também nos mandados de segurança. Porque eu acho que tem repercussão direta. Portanto... Sim, são os temas idênticos. Pois não. Então, fica assinalado o impedimento do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, ministro Gilmar, Vossa Excelência faria, então, o relatório? Eu vou fazer o relatório, portanto, só do RE, com repercussão geral, porque os outros são vistos. Isso repercute também sobre os mandados de segurança. Perfeito. Presidente, recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102.3-A da Constituição contra acórdão do STJ, emendado nos seguintes termos: agravo regimental, recurso especial administrativo e processo civil, servidor público, exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, gratificação, incorporação de quintos, transformação em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI. Artigos 62-A da Lei 8.112 e 10 da Lei 8.911, terceiro da Lei 9.624, 98, e terceiro da medida provisória 2.225, 45 de 2001, período de 8 de 4 de 98 a 5 de 9 de 2001, direito reconhecido. O Superior Tribunal de Justiça afirmou entendimento no âmbito da terceira sessão, diz a ementa, no sentido de que é possível a incorporação de quintos em relação aos exercícios da função comissionada no período de 8 de abril de 98, data do início da vigência da Lei 9.624/98, até 5 de dezembro de 2001, data referente ao início de vigência da MP 2.225/45 de 2001. Houve oposição de embargos declaratórios que foram rejeitados. Na espécie, o STJ confirmou o acórdão da Corte Regional que manteve o entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de ser possível a incorporação de quintos referentes ao período de 8 de 4 de 98
até 4 de 9 de 2001. No caso, cuida-se da constitucionalidade da incorporação de quintos supostamente adquiridos por servidores públicos em razão do exercício de funções gratificadas comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624 de 98 e a MP 2.225, dígito 45, de 2001. Inicialmente, o presente recurso não foi admitido pelo Tribunal de Origem. Dei provimento ao agravo de instrumento interposto para convertê-lo neste recurso extraordinário. Em 27 de 4 de 2011, a repercussão geral do tema foi reconhecida, conforme ementa. No recurso extraordinário, a União alega violação aos artigos 2º, 37 caput, artigo 5º, 36, 40, parágrafo 4º, 62, 63 e 105 da Constituição Federal. Defende que não é permitido criar vantagem não prevista em lei. Sustenta a ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que está sendo concedida vantagem extinta por lei. Além disso, aduz que a MP 831 extinguiu a possibilidade de incorporação de quintos e determinou que os valores incorporados fossem convertidos em vantagem pessoal nominalmente identificada. Assevera que a Lei 9624 de 98, que é apenas uma lei de medida provisória e que, portanto, não tem vigência autônoma, mas atrelada aos atos que a precederam, violaria o disposto no artigo 62 da Constituição. Ademais, afirma que o acórdão recorrido fundamentou-se na premissa equivocada de que a Lei 9624 revogou o disposto no artigo 15 da Lei 9527 de 98, e que assim a Lei 9624 teria reinstituído a possibilidade de incorporação de novos quintos e que, conforme se explicitou até aqui, não se deu. Fundamentam ainda que, se prevalecesse o entendimento de que a referida extinção já se teria aperfeiçoado com a Lei 9.527, conversão da MP número 1595/14, não teria sentido a norma acrescentada à Lei 8.112 pela MP 2225/45/2001, que transformou as parcelas incorporadas em VPNI, pois essa mesma transformação já teria havido com a própria Lei 9527 de 97 e o novo artigo 62A da Lei 8.112. Seria inútil. Por fim, sustenta que a MP 2225/45 possui dois objetivos. Um interpretativo, pois o artigo 15 da Lei 9527 de 97, em seu parágrafo 1º, transforma as parcelas já incorporadas em VPNI, mas em seu parágrafo 2º autoriza que se façam novas concessões para os servidores que até 11 de 11 de 97 tenham cumprido todos os requisitos, ainda que esse reconhecimento só se dê após essa data, sendo que a redação do novo artigo 62A da Lei 8.112 de 90 esclarece que mesmo essas incorporações tardias, lastreadas nos artigos 3º e 10 da Lei 8.911 de 94 e no artigo 3º da Lei 9.624 de 98, mas que tem o seu período aquisitivo limitado, de qualquer forma, a 11 de 11 de 97. Também são transformados em VPNI. O outro topográfico para manter consolidada a Lei 8.112, as regras pertinentes e referentes aos servidores estatutários federais, considerando que as rubricas de VPNI continuarão sendo pagas no futuro a todos os servidores que adquiriram quintos e décimos até 11 de 11 de 97. Em contrarrazões ao recurso extraordinário, o recorrido defende que, em síntese, não existe ofensa à Constituição Federal. Em parecer, a Procuradoria-Geral manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ao fundamento de que não houve pré-questionamento. Além disso, aduz que o momento de interpor o recurso extraordinário precluiu, uma vez que no julgamento do recurso especial não houve nenhum debate de envergadura constitucional. Em razão disso, recomendou a indicação de outro recurso extraordinário que representa a controvérsia. No mérito, opinou pelo provimento do recurso extraordinário ao fundamento de que o artigo 15 da Lei 9.527 de 97 extinguiu o direito à incorporação dos quintos décimos, transformando-os já incorporados em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI. E o artigo 18 da mesma norma revogou expressamente os artigos 3º e 10
da Lei nº 8.911 de 97, que regulamentavam a forma de incorporação de quintos. Sustenta que a MP 2225 2001 não restituiu o direito à incorporação de quintos décimos, mas somente transformou-os em VPNI e que a MP possui como objetivo aparente a sistematização da matéria na Lei 8.112. O parecer da PGR, então, tem ementa nesse sentido e no mérito, portanto, pelo provimento do recurso extraordinário. Deferiu o ingresso dos seguintes entes na qualidade de amici curiae: Associação dos Servidores do Tribunal Superior Eleitoral, a CERT-C, Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, SIDLEG, Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro, CISEJUF, Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União, FENAJUF, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal, Associação dos Servidores da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior, ASCAPES, Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal em Santa Catarina, SINTRAJUSC, e o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado do Espírito Santo, SINCOJUFES. Posteriormente, determinei a inclusão do processo na pauta de julgamento. Esse é o relatório, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao eminente advogado-geral da União, doutor Luiz Adams, que teria até 15 minutos para falar. Pois não, presidente, senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, nosso ministro sempre, Sepúlveda pertence. O tema que nos traz aqui, essa questão de quintos, é uma das questões antigas do que se refere a servidores públicos. O tema remonta a 1997, portanto já fazem aí 18 anos, e esse tema permanece inconcluso até porque a administração, pelo menos o executivo, tem resistido à concessão desse benefício nos termos pretendidos no recurso. O fato é que a grande dificuldade que traz a análise desse tema não é propriamente jurídica, mas factual. Nós temos uma sequência, ou melhor dizendo, 3 sequências de medidas provisórias, autônomas e independentes, mas sequenciais, que se interpõem, e essa sequência gera esta confusão que resultou, no nosso entendimento, a posição do STJ. A Advocacia Geral, e aqui sacar o argumento, o ponto central, que é um tema de direito intertemporal, é uma extrapolação da aplicação que é feita pela parte do artigo 5º 36 da Constituição, com repercussão na violação clara do princípio da legalidade e, portanto, com repercussões tanto na separação dos poderes, como na reserva da própria iniciativa legislativa e mesmo na violação da sistemática das medidas provisórias. Mas o fato é que esse sistema ele fica claro a partir de uma tabela que a advocacia tomou liberdade de distribuir aos senhores ministros e senhoras ministras, em que mostra a sequência factual das edições das medidas provisórias e como elas foram sendo ajustadas no decorrer do tempo. E nessa sequência surge o primeiro problema. Há benefício, a incorporação dos quintos. No primeiro momento, eram quintos na 8112, foram transformados em décimos. Depois foram transformados em décimos com o prazo de prévio de 5 anos de pedágio para iniciar a incorporação. Ela foi, num dado momento, no caso específico, na partir da medida provisória 159514, em 10 de 11 de 97, esse benefício foi encerrado. Foi objetivamente, claramente, declaradamente encerrado a concessão do benefício. Todavia, corria, ao mesmo tempo, paralelamente, outra sequência de medidas provisórias, a mais recente, a 1480, em que o benefício era ajustado, sendo que, a partir da 1480-19, portanto, anterior ao próprio encerramento, ela foi cristalizado a forma e reproduzida apenas
na sequência de edição. E aí surge o primeiro problema, porque a medida provisória que encerrou o benefício foi convertida em lei em 10 de 12 de 97, e a medida provisória que dispunha sobre o benefício, mesmo sem alteração, foi convertida subsequentemente na Lei 9.624. Isso gerou a primeira perplexidade na aplicação. Ora, essa perplexidade ela é resolvida e já foi resolvida pelo próprio Supremo Federal. Por quê? Porque não é o momento da conversão que define a vigência da norma, mas a partir do momento que ela foi adotada na primeira medida provisória. É o que diz o ministro Brossard na DI 59, quando diz: se o governo aprovar a medida, no todo ou em parte, a norma convertida em lei não sofre solução de continuidade. Altera-se o fundamento de sua autoridade. Tão somente isso. E por isso, alguns autores falam que se opera uma novação. Mas isso ocorre sem que haja solução de continuidade. A norma existiu desde a sua primeira edição. A medida se prolonga na lei. O botão, poeticamente diz o ministro Brossard, o botão se faz-se flor. Na verdade, o que o ministro está dizendo, que foi consolidado e aprovado nessa corte, é que a conversão, e é um ato de conversão, não é a promulgação em si de uma nova lei, mas é a conversão de uma lei que vinha sendo já vigente, uma normativa já vigente, essa conversão não traduz em nova disciplina, apenas a disciplina pré-existente que é confirmada pelo Congresso Nacional e adotada, uma vez que foi adotado pelo presidente. Portanto, não há que falar em continuidade do benefício após a edição da Lei 9.527 e, particularmente, após a edição da medida provisória 1595, de 10 de 11 de 97, que, objetivamente, declaradamente, extinguiu o benefício. Não há que se falar em repristinação aqui. E, da mesma forma, não há que se falar em repristinação com a edição da medida provisória 2225, em 4 de 9 de 2001, que é a pretensão principal. Pretende-se aqui, com essa edição da medida provisória, manter vigente ou repristinar-se uma norma retroativamente, inclusive, para estabelecer o benefício até ou desde a sua extinção original. E aqui é curioso, porque se repristinada a norma está, por que o benefício não continua a posteriori, só retroativamente? Exatamente porque não há essa repristinação. Não ocorre ela. Porque repristinação não é implícita, ela não é subentendida, ela é expressa, objetiva. O legislador declaradamente diz: repristine-se, reaplique-se essa norma, readote-se essa norma. E não foi o que acontece. Não é o que acontece. Procura-se uma interpretação de normas que não foram revogadas, normas que não foram feitas a partir de uma referência da própria legislação. É o que diz, por exemplo, o próprio voto divergente do Tribunal de Contas da União, o ministro Guilherme Palmeira, porque o Tribunal de Contas da União tinha, no primeiro momento, rejeitado o benefício, a partir do julgamento subsequente, com uma enorme, submetido a uma enorme pressão, veio para uma maioria muito limitada de um voto a reconhecer o direito aos benefícios, e o voto divergente do ministro Guilherme Palmeira, do Tribunal de Contas da União, é muito claro. O que se pretende demonstrar é que não houve indigitada derrogação do parágrafo 1º do artigo 16, do artigo 15 da Lei 9.527 de 97, pelos artigos 2º e 15 da 9.624, pela simples razão de que a vigência das normas veiculadas por esses artigos é anterior à publicação da 9.527, se não vejamos. As normas que essa lei veicula não ingressaram no ordenamento jurídico apenas no momento de sua promulgação. Vinham já produzindo efeitos desde o momento que foram introduzidas as medidas provisórias que antecederam. No caso específico dos comandos existentes do artigo 2º e 15 da Lei 9.624, verifica que esses dispositivos de lei já encontravam-se em vigor e dotados de plena eficácia, desde o dia 5 de 12 de 1997, quando foi extinto. Foi extinto antes, mas desde o momento que foi adotado, no momento que a publicação da medida provisória 1480, no caso do artigo 2º, e desde o dia 15 de 2 de 97, no momento da publicação da medida provisória 1480 de 27, no caso do artigo 15.
E mais adiante, no voto complementar, ele vem dizer: por fim, gostaria de ressaltar que, em momento algum, afirmei em meu voto revisor que a Lei 9.624 seja anterior à Lei 9.507, para efeito da disciplina estabelecida no artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, o que assevera que os comandos existentes dos artigos 2º e 15 da 9.624 são anteriores aos comandos contidos no artigo 15 do parágrafo 1º da Lei 9.527, porque dispostos inicialmente de medidas provisórias com efeito ex tunc e com efeitos convalidados pelo artigo 20 da Lei 9.624. Sendo, portanto, impossível aplicar essa disciplina do artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, para efeito de revogação do parágrafo 1º do citado artigo. Portanto, não há que se falar nem em derogação, não há que falar em repristinação pela 2025, né? Como se pretende a partir da medida provisória 2225. Porque não há que se falar em repristinação implícita. É o que diz o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, ao direito brasileiro, antigo Lei de Introdução ao Código Civil, segundo a qual não há repristinação tácita. Carlos Maximiano deixa claro que não se admite a ressurreição de lei abolida pela ultimamente revogadas. Exige-se a prova do propósito restaurador, a declaração expressa, a lege repristinatória dos italianos. Ademais, a exposição motivo 287 é inteiramente clara ao registrar que a proposta visa transformar, no caso da medida provisória 2225, em vantagem pessoal nominalmente vindicadas as parcelas já incorporadas, que haviam sido incorporadas lá atrás quando da extinção, por tratar de vantagem que não mais se incorpora às remunerações. Aliás, foi o que anota o parecer ministerial do nosso ilustre Procurador-Geral da República, então responsável para excedista nesse tema, ao dizer que a referida vantagem foi concedida administrativamente por diversos tribunais. Entretanto, parece ter havido interpretação equivocada da medida provisória 2225, emprestando-lhe efeito repristinatório não expressamente previsto. Ele diz o seguinte, que quando no exercício do caso do secretário-geral do Ministério Público Federal manifestar-se no âmbito administrativo no sentido de não haver respaldo jurídico para a incorporação dessa vantagem. O fato, senhoras ministras, senhores ministros, senhor relator, é de que esta vantagem, ela foi extinta. E foi extinta, clara, declarada objetivamente na partir da edição da medida provisória 1595 de 14, de 10 de 11 de 97. Subsequente, a norma subsequente apenas vem reproduzir a sistemática que já estava prevista e que fora revogada numa outra linha, numa outra ordem de provisória, e que acabou sendo confirmada essa sequência pela Lei 9.624. Mas essa confirmação não altera, não derroga, não muda, porque já existente antes da revogação, a própria revogação em si, que fica confirmada na Lei 9.527. E não pode, por decorrência dessa sistemática, querer a repristinação a partir de uma formulação da medida provisória 225, que apenas vem estabelecer o tratamento que as vantagens já existentes, já incorporadas, deviam ser adotadas na sistemática remuneratória, ou seja, tratadas como vantagem pessoal nominalmente identificada. Nada mais que isso. Não há nenhuma declaração do reestabelecimento, como se pretende, dessa vantagem. E aí, evidentemente, gerando efeitos fiscais muito grandes. Mas o principal é essa questão. Infelizmente, essa sistemática vem numa modelo de medida provisória pré-existente, a emenda constitucional 32, que gerou, nessa sequência, essa infeliz confusão de entendimento do que se aplica nessa legislação. Mas só existe um fato, e esse fato é esta sistemática de incorporação, porque ela traz e trazia uma distorção remuneratória, trazia uma sistemática e uma busca de ocupação de cargos comissionados para os fins da incorporação. Esta sistemática que trazia essa distorção foi encerrada em novembro de 1997. Portanto, não é possível, através de uma interpretação que busca
trazer uma intencionalidade inexistente do legislador à manutenção desse benefício, para além disso, por mais 4 anos, que é o que se pretende no recurso extraordinário, violando assim a lei, violando assim a legalidade que a Constituição preserva, violando assim a aplicação do direito intertemporal que a Constituição dispõe e que deve ser observado nesse caso. Muito obrigado, senhores ministros. Agradeço a Vossa Excelência, suspendo o julgamento, faremos um intervalo de 30 minutos, votaremos a seguir. Agradeço a todos.